Imagine por um momento descobrir que aquilo que bilhões de pessoas ao redor do mundo veem como a maior prova da existência de Deus é, na verdade, a evidência mais devastadora contra a forma como sempre o imaginaram. Não falo de teorias abstratas ou discussões filosóficas sem importância. Falo de uma verdade tão crua, tão direta, que pode abalar os alicerces de absolutamente tudo o que você acha que sabe sobre o divino, sobre o sobrenatural, sobre a própria estrutura da realidade. No século XVII, em meio a uma Europa completamente mergulhada em dogmas religiosos, superstições medievais e perseguições brutais da Inquisição, um homem ousou lançar uma ideia que soava não apenas como blasfêmia, mas como uma declaração de guerra contra todas as religiões estabelecidas. Os milagres não são reais, e acreditar neles é distorcer a própria natureza de Deus. Esse homem é Baruch Spinoza, um gênio rebelde que viveu no século XVII e que agora vai nos acompanhar numa viagem ao limite do pensamento racional. Este não é um texto qualquer sobre filosofia antiga. É uma revelação que pode destruir seus medos ou suas esperanças, dependendo de quanto você está disposto a encarar a verdade nua e crua. O que parecia heresia pura era, na verdade, o resultado lógico e implacável de seu sistema racionalista. Para Spinoza, se milagres fossem realmente possíveis, isso significaria apenas uma coisa aterrorizante: que Deus errou ao criar o universo, que ele cometeu falhas tão graves no design da realidade que precisa constantemente intervir para corrigir suas próprias imperfeições. Mas pense comigo por um segundo. Que tipo de Deus seria esse? Um Deus limitado, imperfeito, dependente de exceções constantes às suas próprias regras? Seria como um programador incompetente que precisa hackear seu próprio código porque ele está cheio de bugs. Seria como um relojoeiro que fez um relógio tão mal feito que precisa ajustá-lo a cada hora. Isso não é divindade, é incompetência cósmica. Essa visão não apenas chocou sua época de forma violenta. Spinoza foi excomungado, rejeitado, perseguido, seus livros foram proibidos e queimados, mas continua sendo uma bomba filosófica ainda hoje, 4 séculos depois. E se você não compreender completamente esse raciocínio, pode estar deixando escapar um dos maiores segredos já formulados sobre a relação entre razão, natureza e o divino. Fique até o final, porque isso não só vai te surpreender, mas pode mudar para sempre a forma como você vive, reza e entende o universo. Se já sente o chão tremendo com o que vem pela frente, deixe nos comentários o que mais te inquieta sobre milagres. Você tem coragem de continuar? Prepare-se, porque isso começa agora e não tem volta. Para compreender completamente a tese devastadora de Spinoza sobre os milagres, precisamos primeiro entender sua concepção absolutamente revolucionária de Deus. E quando digo revolucionária, não estou exagerando. O que Spinoza propôs foi tão radical que mudou para sempre o curso da filosofia ocidental. Spinoza propôs que Deus e a natureza são exatamente a mesma coisa, uma ideia expressa na famosa fórmula latina Deus sive natura. Deus, isto é, natureza. Deixe isso penetrar por um momento. Ele não estava dizendo que Deus criou a natureza e depois se afastou, como um artesão que faz um vaso e o deixa na prateleira. Ele estava dizendo algo muito mais profundo e perturbador. Não há diferença alguma entre Deus e natureza. Esta não era uma negação de Deus. Spinoza não era ateu, embora muitos o acusassem disso. Era uma redefinição radical, total, completa do que significa ser divino. Para Spinoza, Deus não é um ser antropomórfico, com barba branca, sentado em algum trono celestial distante, julgando nossas ações e decidindo quem merece ir para o céu ou para o inferno. Deus é a própria substância infinita de que tudo, absolutamente tudo é feito. Você é feito de Deus. Eu sou feito de Deus. A cadeira onde você está sentado é feita de Deus. As estrelas que brilham a bilhões de anos-luz de distância são feitas de Deus. Não há nada fora de Deus, porque Deus é tudo o que existe. É o universo inteiro, a natureza completa, o ar que você respira, o chão que você pisa, até seus pensamentos neste exato momento. Essa substância divina possui uma característica fundamental que muda tudo. É absolutamente necessária e imutável.
Deus não age por capricho ou vontade arbitrária, como um rei humano que acorda de mau humor e decide punir alguém. Deus age segundo a necessidade férrea de sua própria natureza. As leis da natureza, a gravidade, o eletromagnetismo, a entropia, a evolução, não são regras que Deus impõe de fora, como um legislador criando códigos. São expressões diretas, automáticas, necessárias da essência divina. Portanto, aqui vem o golpe lógico. Violar essas leis seria equivalente a Deus violar sua própria natureza, o que é logicamente impossível. Seria como um círculo decidir se tornar quadrado. Seria como a água decidir queimar em vez de molhar. É uma contradição nos próprios termos. Spinoza afirma categoricamente, sem deixar margem para dúvida, nada acontece que seja contrário à natureza e que esta mantenha uma ordem eterna, fixa e imutável. Esta ordem não é apenas rígida, é perfeita. Tudo o que acontece no universo, desde a explosão de uma supernova até o batimento do seu coração, flui necessariamente da essência de Deus. Não há contingência no sentido real, não há acaso verdadeiro, não há espaço, nem mesmo uma fenda microscópica para intervenções sobrenaturais. Cada evento que já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer é uma consequência necessária de causas anteriores, formando uma cadeia ininterrupta, perfeita, que remonta à própria natureza divina eterna. Pense nisso por um momento. Se você aceita essa ideia, você está aceitando que tudo o que acontece tinha que acontecer exatamente como aconteceu. Não porque alguém planejou assim, mas porque a estrutura causal do universo não permite que seja diferente. Mas espere. Se isso já está fazendo você questionar tudo, não vá embora agora. O que vem a seguir é ainda mais intenso, porque agora vamos olhar diretamente para os milagres e ver o que exatamente eles afirmam. E então você vai entender por que Spinoza considerava essa crença não apenas falsa, mas perigosamente destrutiva para a razão humana. O que são os milagres? O engano começa aqui. A palavra milagre vem do latim miraculum, que significa literalmente algo admirável, algo que causa espanto. Parece inocente, não é? Mas no contexto religioso tradicional, no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, milagres são definidos como algo muito específico e muito problemático, eventos que supostamente violam as leis naturais por intervenção divina direta. São acontecimentos que seriam impossíveis segundo a ordem normal, regular e previsível das coisas. O mar se abre ao meio e as pessoas caminham sobre o leito seco. Os mortos ressuscitam após dias no túmulo. A água se transforma instantaneamente em vinho sem fermentação. O sol para no céu congelado enquanto uma batalha continua. Uma virgem engravida sem relação sexual. Pessoas cegas de nascença recuperam a visão com um toque. Leprosos são curados instantaneamente com uma palavra. Para os crentes religiosos de praticamente todas as tradições, esses eventos não são meras lendas ou metáforas. São fatos históricos reais que demonstram o poder ilimitado de Deus. Mais do que isso, servem como sinais inequívocos de sua presença e aprovação. Se Deus faz um milagre através de um profeta, isso prova que aquele profeta fala a verdade. Se Deus cura alguém, isso prova que Deus está presente. Se Deus derrota os inimigos de um povo, isso prova que aquele povo é especial, escolhido, amado. Os milagres são, portanto, a moeda de ouro da autoridade religiosa. São o cartão de visitas divino. São a assinatura que autentica a mensagem. Mas então chega Spinoza. Olha para tudo isso com seus olhos penetrantes e diz algo chocante. Isso está completamente errado, do começo ao fim. Spinoza, no seu revolucionário Tratado Teológico-Político, um livro tão perigoso que foi proibido em toda a Europa cristã, divide sua análise dos milagres em 4 pontos fundamentais que destroem, peça por peça, todo o edifício da crença miraculosa. Primeiro, ele afirma categoricamente que nada, absolutamente nada, acontece contrário às leis da natureza, que são fixas, eternas e imutáveis. 0 exceções, 0 suspensões temporárias, 0 casos especiais. Segundo, ele argumenta algo ainda mais radical. Milagres, longe de demonstrarem a existência de Deus, fariam antes com que duvidássemos dela.
Isso mesmo que você leu. Se milagres realmente acontecessem, isso seria evidência contra Deus, não a favor. Terceiro, ele examina as próprias escrituras sagradas, a Bíblia que todos consideravam palavra literal de Deus, para mostrar que nelas não há nada, quando corretamente interpretado, que contradiga a luz natural da razão. Quarto, ele conclui com uma explicação simples e devastadora. O que chamamos de milagres são apenas eventos naturais cujas causas desconhecemos, nada mais. A estratégia de Spinoza é engenhosa e multifacetada. Ele não simplesmente nega os relatos bíblicos como um ateu moderno faria, dizendo, isso nunca aconteceu, ponto final. Sua abordagem é mais sutil e, portanto, mais demolidora. Ele reinterpreta esses relatos à luz da razão, mostrando que há duas possibilidades. Ou os eventos descritos realmente aconteceram, mas têm explicações naturais que os antigos desconheciam, ou são metáforas e linguagem poética que não devem ser tomadas literalmente. Quando a Bíblia fala de milagres, segundo Spinoza, está usando linguagem poética e metafórica adequada à compreensão limitada da época. Pense nisso. O povo antigo, completamente ignorante das leis naturais, eles não sabiam nada sobre física, química, biologia, astronomia, meteorologia, naturalmente atribuía a Deus tudo o que não compreendia. Um eclipse solar, Deus está mandando um sinal. Uma tempestade violenta, Deus está irado. Uma peste que mata milhares, castigo divino. Uma recuperação inesperada de doença, cura milagrosa. Uma vitória militar improvável, intervenção sobrenatural. Fenômenos como eclipses, tempestades, doenças ou curas eram vistos como intervenções divinas diretas, simplesmente porque as pessoas não tinham conhecimento das causas naturais. E aqui está a parte que realmente mexe com tudo. Quantos dos milagres que você ouviu falar hoje em dia são exatamente isso? Eventos naturais mal compreendidos, reinterpretados através da lente da fé, atribuídos a Deus por pura ignorância das causas reais. Você já ouviu histórias de curas milagrosas que depois se descobriu serem remissões naturais? De aparições divinas que eram alucinações causadas por jejum, desidratação ou distúrbios neurológicos? De profecias cumpridas que, na verdade, eram interpretações vagas aplicadas retroativamente a eventos? Spinoza diria que todos eles seguem o mesmo padrão: ignorância das causas, plais, desejo de acreditar, milagre fabricado. Mas talvez você esteja pensando, ok, talvez alguns supostos milagres sejam mal entendidos. Mas e os casos realmente extraordinários? E os relatos bíblicos mais dramáticos? Você vai me dizer que o Mar Vermelho se abriu por um fenômeno natural? Sim, é exatamente isso que Spinoza diria. E agora vamos ao coração da argumentação dele, o golpe lógico que derruba toda a estrutura. Prepare-se, porque o que vem agora vai fazer você repensar tudo o que te ensinaram sobre o poder de Deus. Agora chegamos ao núcleo radioativo da argumentação de Spinoza. Ele não está apenas dizendo, eu acho que milagres não acontecem. Ele está provando, através de lógica pura e implacável, que milagres são impossíveis por definição. Se Deus é o que afirmamos que Ele é, então milagres não podem existir. Ponto final. Vamos devagar, porque cada passo dessa lógica é crucial. O primeiro argumento de Spinoza contra os milagres é puramente lógico e funciona assim. Se Deus é perfeito e todas as religiões concordam que Ele é, então suas leis, as leis da natureza que Ele estabeleceu, ou que são expressões da sua natureza, também devem ser perfeitas, correto? Deus perfeito não pode criar leis imperfeitas. Isso seria uma contradição. Agora, se essas leis são perfeitas, então elas não podem ser incompletas, deficientes ou inadequadas. Elas devem cobrir todas as situações possíveis. Elas devem funcionar perfeitamente em todos os casos, sem exceção. Mas se Deus precisa constantemente corrigir o funcionamento do universo, suspendendo a gravidade aqui, revertendo a morte ali, transformando substâncias acolá, isso significaria que as leis originais eram inadequadas. Significaria que Deus criou um sistema deficiente que requer intervenções emergenciais constantes. Spinoza usa uma analogia devastadora. Um Deus que precisasse fazer milagres seria como um relojoeiro incompetente
que precisa ajustar seu relógio a cada hora porque ele não funciona direito. Ou em termos modernos que você vai entender melhor, seria como um engenheiro de software que cria um programa tão cheio de bugs que precisa ficar aplicando patches e correções constantes só para mantê-lo funcionando. Você chamaria esse engenheiro de gênio? Não. Você o chamaria de incompetente. Spinoza pergunta retoricamente, com uma ironia cortante, se as leis da natureza fossem tão ineficazes que Deus precisasse frequentemente intervir para que as coisas funcionassem conforme desejado, isso não seria contrário à própria ideia de um Deus onisciente e onipotente? Um Deus verdadeiramente onipotente não criaria um universo que precisa de milagres. Ele criaria um universo que funciona perfeitamente desde o primeiro momento, onde tudo o que precisa acontecer acontece através do funcionamento regular das suas leis. Mas espere, o segundo argumento de Spinoza é ainda mais radical e perturbador. Spinoza afirma algo que vai virar seu mundo de cabeça para baixo. Os milagres, se realmente existissem, não provariam a existência de Deus. Eles fariam exatamente o oposto. Fariam com que duvidássemos dela. Deixe isso penetrar por um momento. Repita mentalmente: se milagres existissem, eu deveria duvidar de Deus, não acreditar mais nele. Por quê? A lógica é devastadoramente simples e elegante. A ordem constante e previsível da natureza é nossa melhor evidência de uma inteligência divina. Quando olhamos para o universo e vemos que as estrelas seguem órbitas precisas, que a água sempre ferve a 100 degrees ao nível do mar, que a gravidade nunca falha nem por um segundo, que as leis da termodinâmica funcionam perfeitamente em todos os lugares e em todos os momentos, isso nos mostra racionalidade, ordem, inteligência. É exatamente porque tudo segue leis regulares, previsíveis e matemáticas que podemos confiar na racionalidade do universo. É por isso que a ciência é possível. É por isso que podemos fazer previsões, construir pontes que não caem, criar medicamentos que funcionam, enviar foguetes para outros planetas. A regularidade da natureza é a assinatura de Deus na criação. Mas agora imagine o contrário. Imagine um universo onde essas leis pudessem ser suspensas arbitrariamente, onde a gravidade funciona hoje, mas pode ser cancelada amanhã, onde a água ferve a 100 degrees geralmente, mas às vezes ferve a 50 degrees se Deus decidir fazer um milagre. Onde os mortos às vezes ressuscitam, as leis da química às vezes não funcionam, o sol às vezes para no céu. Esse universo seria caótico e imprevisível. Seria impossível fazer ciência porque não poderíamos confiar em nenhuma lei. Seria impossível planejar qualquer coisa, porque a qualquer momento Deus poderia mudar as regras. Como você construiria um avião se a aerodinâmica pudesse ser suspensa? Como você faria cirurgia se a anatomia humana pudesse mudar milagrosamente? Um Deus capaz de violar suas próprias leis constantemente seria incoerente, inconstante, imprevisível e, portanto, imperfeito. Seria como um legislador que cria leis, mas ele mesmo as desrespeita sempre que quer. Você confiaria nesse legislador? Você o consideraria justo e racional? Spinoza vai ainda mais fundo. Ele argumenta que não há diferença real entre o antinatural e o sobrenatural. Ambos os conceitos são simplesmente absurdos lógicos, contradições nos próprios termos. Por quê? Porque tudo o que existe, por definição, faz parte da natureza. A palavra natureza significa literalmente tudo o que existe. Não há nada fora da natureza, porque a natureza é tudo o que existe. Dizer que algo é sobrenatural é como dizer que existe algo fora da existência. É uma contradição em termos. É como falar de um círculo quadrado ou de um solteiro casado. As próprias palavras se cancelam mutuamente. Portanto, qualquer evento que ocorra, por mais extraordinário, impressionante ou inexplicável que pareça, é necessariamente natural. Pode ser um evento raro, pode ser um evento cujas causas ainda não compreendemos, mas é um evento natural. Tem causas naturais. Segue as leis da natureza. Um raio que cai e mata uma pessoa não é castigo divino. É eletricidade atmosférica seguindo as leis da física. Uma cura miraculosa de câncer não é intervenção sobrenatural. É o sistema imunológico fazendo algo extraordinário, mas natural. Uma pessoa que sobrevive a um acidente impossível
não foi protegida por anjos. Teve sorte estatística combinada com fatores físicos específicos. E aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo agora. Quantas vezes você atribuiu a Deus algo que na verdade tinha causas naturais que você simplesmente não conhecia ou não quis investigar? Pense nisso. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Mas Spinoza não estava interessado apenas em filosofia abstrata e argumentos lógicos para impressionar outros filósofos. Sua crítica aos milagres tinha implicações práticas profundas e explosivas. Ele estava atacando diretamente as estruturas de poder do seu tempo. Spinoza via a crença em milagres como uma forma de superstição que mantinha as pessoas ignorantes, submissas e controláveis. E isso não era teoria da conspiração, era observação empírica da realidade política e religiosa da sua época. Os teólogos e governantes, segundo Spinoza, usavam deliberadamente a crença em milagres para controlar as massas. Era uma ferramenta de poder disfarçada de fé. Funciona assim. Prometiam intervenções divinas para aqueles que obedecessem às autoridades religiosas. Se você seguir nossos mandamentos, dar seus dízimos, obedecer à igreja, Deus vai abençoar você com milagres. Vai curar seus filhos, vai prosperar seus negócios, vai proteger você de desgraças. E ameaçavam com castigos sobrenaturais aqueles que se rebelassem. Se você questionar nossa autoridade, se você desobedecer, se você pensar diferente, Deus vai te punir, vai mandar pragas, vai te condenar ao inferno eterno, vai destruir sua família. Essa combinação de promessa e ameaça criava um sistema de controle perfeito. As pessoas viviam com medo de desagradar a Deus, ou melhor, de desagradar aqueles que afirmavam falar em nome de Deus. E viviam com esperança de que, se fossem obedientes o suficiente, receberiam milagres. Essa crítica conecta-se diretamente à análise sobre o mito do Gênesis que exploramos anteriormente. Assim como a história de Adão e Eva usa narrativa sobrenatural para justificar sofrimento e hierarquia social, a crença em milagres serve para manter estruturas de poder. Quando as pessoas acreditam que Deus intervém diretamente no mundo, elas se tornam dependentes de intermediários, sacerdotes, profetas, pastores, padres, rabinos, autoridades religiosas que afirmam ter acesso especial ao divino. Você quer um milagre? Então precisa passar por mim, precisa fazer o que eu digo, precisa me pagar, precisa me obedecer, porque eu tenho a linha direta com Deus. Spinoza observou com uma tristeza misturada com ironia que isto agradou de tal maneira aos homens que, até hoje, ainda não passaram de inventar milagres para fazer com que Deus os ame a eles mais do que a todo o resto. Em outras palavras, as pessoas querem acreditar em milagres porque isso as faz sentir especiais, escolhidas, amadas por Deus de forma única. Essa necessidade psicológica profunda explica por que a crença em milagres persiste mesmo diante da ausência total de evidências verificáveis. Todo mundo quer ser o protagonista de uma história cósmica. Todo mundo quer acreditar que o Criador do universo se importa especificamente com eles, a ponto de quebrar as leis da física só para ajudá-los. É ego disfarçado de fé. Mas Spinoza vai além dessa análise psicológica. Ele argumenta que a crença em milagres não apenas reflete ignorância, ela a perpetua ativamente. É um ciclo vicioso. Quando eventos naturais são explicados como milagres, a investigação científica é desencorajada e bloqueada. Por que estudar as causas naturais das doenças se elas são castigos divinos ou curas miraculosas enviadas do céu? Por que investigar os fenômenos celestes, eclipses, cometas, meteoros, se são sinais enviados por Deus para nos avisar de algo? Por que financiar pesquisa médica se o que realmente precisamos é oração? Por que desenvolver agricultura científica se o que precisamos é pedir a Deus que abençoe a colheita? A superstição bloqueia o progresso do conhecimento. E Spinoza estava vendo isso acontecer ao seu redor. Estava vendo a Inquisição queimar livros científicos. Estava vendo Galileu ser perseguido por dizer que a Terra gira ao redor do Sol. Estava vendo mentes brilhantes serem silenciadas porque suas descobertas contradiziam interpretações literais da Bíblia. E ele sabia que isso tinha que acabar, que a humanidade precisava escolher entre superstição
e razão, entre milagres e ciência, entre controle religioso e liberdade intelectual. Você já parou para pensar quantas vezes a crença em milagres prejudicou sua própria vida? Quantas vezes você deixou de agir, de procurar ajuda real, de resolver um problema de forma prática, porque ficou esperando que Deus interviesse milagrosamente? Quantas pessoas você conhece que recusaram tratamento médico eficaz esperando por cura divina? Quantas ficaram em relacionamentos abusivos, rezando para que a pessoa mudasse milagrosamente? Quantas permaneceram em situações terríveis esperando que Deus as salvasse em vez de tomar as rédeas da própria vida? Isso não é fé, é paralisia disfarçada de espiritualidade. E Spinoza estava denunciando exatamente isso há 4 séculos. Ele estava dizendo: parem de esperar por milagres e comecem a usar a razão. Parem de ser escravos de intermediários religiosos e comecem a pensar por si mesmos. Parem de atribuir a Deus o que é responsabilidade humana. Mas talvez você esteja pensando: ok, entendi a crítica à superstição. Entendi que a crença em milagres pode ser usada para controlar pessoas. Mas e se Deus realmente quiser intervir? E se Ele tiver vontade livre de fazer milagres quando quiser? Essa objeção nos leva ao próximo golpe devastador de Spinoza. Prepare-se, porque isso vai destruir sua concepção de Deus como um ser pessoal que toma decisões. Agora chegamos a um dos aspectos mais radicais, mais perturbadores, mais revolucionários da filosofia de Spinoza. Algo que fez com que judeus, cristãos e muçulmanos o considerassem igualmente herege e perigoso. Spinoza nega completamente a existência de vontade livre em Deus. Deixe isso ecoar por um momento. Deus não escolhe nada. Deus não decide nada. Deus não quer nada, no sentido que imaginamos. Para o filósofo, Deus não age por escolha, decisão ou vontade. Deus age necessariamente, segundo sua própria natureza. Não porque decide agir assim, mas porque não pode agir de outra forma. É sua natureza agir assim. Compare com um exemplo simples. O fogo queima. Não porque decide queimar, não porque quer queimar, mas porque é da natureza do fogo queimar. Se o fogo pudesse pensar e falar, talvez dissesse: eu escolho queimar. Mas, na verdade, ele simplesmente expressa sua natureza. Não há escolha real envolvida. Da mesma forma, Deus age segundo sua natureza divina necessária. Tudo o que acontece no universo acontece necessariamente. Não porque Deus decidiu que deveria acontecer, mas porque não poderia ser diferente, dada a natureza de Deus. Isso significa que tudo o que acontece no universo acontece necessariamente. Não poderia ser diferente. Nunca houve e nunca haverá alternativas reais. O Big Bang tinha que acontecer. A formação das galáxias tinha que acontecer. A evolução da vida na Terra tinha que acontecer. Seu nascimento tinha que acontecer. Este momento exato, você lendo estas palavras, tudo isso era inevitável desde o início dos tempos. Não há contingência, não há acaso real, não há poderia ter sido diferente. Essa ideia contradiz frontalmente a teologia tradicional de todas as religiões abraâmicas. O judaísmo, o cristianismo, o islamismo, todos imaginam Deus como um ser pessoal com intelecto e vontade livres. No pensamento religioso convencional, Deus decide criar o mundo. Poderia ter escolhido não criar. Deus decide dar certas leis. Poderia ter dado leis diferentes. Deus decide intervir quando quer. Poderia escolher não intervir. Deus decide salvar uns e condenar outros. Poderia fazer escolhas diferentes. Ele poderia ter criado um mundo totalmente diferente. Poderia ter feito humanos com 3 braços. Poderia ter feito o céu roxo. Poderia não ter criado mundo algum e simplesmente permanecido sozinho na eternidade. Spinoza rejeita completamente, totalmente, absolutamente essa visão. Para Spinoza, não há diferença entre o conhecimento de Deus e sua vontade. Deus não sabe algo e depois decide se vai fazer ou não. O conhecimento e a ação são a mesma coisa em Deus. Tudo decorre simultaneamente da necessidade e perfeição divinas. As leis da natureza, gravidade, eletromagnetismo, termodinâmica, evolução, todas elas, expressam essa necessidade divina. São manifestações automáticas, inevitáveis da natureza de Deus. Se algo contrário a essas leis ocorresse, se um milagre real acontecesse,
Isso significaria que Deus estaria agindo contra sua própria natureza, o que é tão impossível quanto um círculo se tornar quadrado, mantendo-se círculo. Um milagre seria, portanto, uma contradição lógica, Deus agindo contra Deus. Deus se contradizendo, Deus se opondo a si mesmo. E aqui está a parte que realmente destrói a concepção religiosa tradicional. Essa visão remove completamente a possibilidade de intervenção divina arbitrária. Não há orações que possam mudar os planos de Deus, porque Deus não tem planos no sentido humano. Ele não planejou o universo como um arquiteto planeja um prédio. O universo simplesmente flui da sua natureza. Não há rituais que possam agradar a Deus e fazê-lo intervir a seu favor, porque Deus não age por agrado ou desagrado. Ele não tem emoções humanas, não fica contente ou irritado, não se impressiona com suas oferendas. Não há forma de negociar com Deus, de barganhar, de fazer promessas em troca de milagres, porque Deus não negocia. Ele não está ouvindo suas súplicas, decidindo se vai ou não atendê-las. Tudo já está determinado pela necessidade da natureza divina desde toda a eternidade. Imagine o impacto disso. Para alguém que passou a vida inteira rezando, fazendo promessas, acendendo velas, fazendo rituais, esperando que Deus ouvisse e interviesse, essa filosofia destrói toda a estrutura. É como descobrir que você passou anos falando com uma parede. Não porque Deus não existe, mas porque Deus não é o tipo de ser que escuta orações e muda de ideia. Você deve estar sentindo isso agora, aquela mistura de libertação e terror. Libertação porque você não precisa mais tentar agradar um Deus caprichoso. Terror porque você está completamente sozinho, sem rede de segurança sobrenatural. Mas não pare agora. Não fuja dessa verdade. Continue comigo, porque ainda falta a parte mais prática e transformadora. O que vem a seguir vai te mostrar o que você faz com essa informação. Spinoza não parou na filosofia abstrata. Ele foi direto à fonte do poder religioso, as escrituras sagradas, e aplicou seu bisturi racional nelas com uma precisão cirúrgica. Ele não negou que a Bíblia contivesse ensinamentos valiosos, mas insistiu, com uma coragem que custaria cara, que esses ensinamentos eram morais, não metafísicos, éticos, não científicos, práticos, não cosmológicos. Segundo Spinoza, a Bíblia é útil, e somente útil, nos seus ensinamentos morais mais fundamentais. A prática da justiça e do amor ao próximo. Nada mais importa. Todo o resto, os milagres, as genealogias, as leis cerimoniais, os rituais, são culturalmente condicionados e temporalmente limitados. A Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de história no sentido moderno, não é um manual de metafísica. Quando a Bíblia relata milagres, Spinoza argumenta que devemos interpretar esses relatos de forma compatível com a razão. E aqui vem seu princípio hermenêutico revolucionário. Não encontraremos na Escritura coisa alguma que possa demonstrar-se que repugna à luz natural. Em outras palavras, se uma interpretação literal da Bíblia contradiz a razão, então a interpretação está errada, não a razão. Os autores bíblicos, limitados pelo conhecimento científico primitivo de sua época, descreveram eventos naturais em linguagem miraculosa porque não compreendiam suas causas reais. Vamos a exemplos concretos que Spinoza analisaria. O sol parou no céu durante a Batalha de Josué. Spinoza sugeriria que isso é uma descrição poética de um fenômeno natural mal compreendido, talvez um eclipse prolongado que deixou o dia parcialmente escuro por mais tempo. Talvez simplesmente uma forma dramática, hiperbólica, de dizer que a batalha durou o dia inteiro e os soldados lutaram até o anoitecer. Ou talvez uma metáfora de que Deus estava do lado deles, não um relato literal de física impossível. O Mar Vermelho se abriu. Spinoza procuraria explicações naturais. Ventos extremamente fortes que empurraram temporariamente as águas rasas de um lado para outro, criando uma passagem transitória. Marés incomuns, fenômenos que os antigos desconheciam e interpretaram como intervenção divina direta. Jesus transformou água em vinho? Spinoza diria que ou isso é uma alegoria sobre transformação espiritual, ou o texto foi mal transmitido, ou há explicação natural que não compreendemos ainda, ou simplesmente nunca aconteceu literalmente e é uma história com significado simbólico.
Essa abordagem era absolutamente revolucionária e perigosamente explosiva para o século XVII. Questionar a literalidade dos milagres bíblicos era considerado heresia punível com morte em muitos lugares da Europa. A Inquisição ainda estava ativa. Pessoas eram queimadas vivas por menos. Spinoza sabia que suas ideias eram perigosas. Ele sabia que estava arriscando não apenas sua reputação, mas potencialmente sua vida. Mas ele acreditava que a verdade deveria prevalecer sobre a superstição, custe o que custar. A interpretação crítica de Spinoza das Escrituras exerceu forte influência nos filósofos iluministas do século XVIII. Voltaire, Diderot, D'Alembert, Kant, todos beberam dessa fonte. Todos retomaram suas críticas à superstição e ao dogmatismo religioso. O método crítico de Spinoza abriu caminho para a moderna exegese bíblica, que estuda os textos sagrados como documentos históricos, produtos de culturas específicas, sujeitos à análise racional e ao contexto histórico. Hoje, até mesmo muitos teólogos cristãos, judeus e muçulmanos progressistas aceitam que os relatos bíblicos de milagres não devem ser tomados literalmente, mas interpretados simbolicamente ou contextualmente. Essa abordagem deve tudo ao método crítico inaugurado por Spinoza. E no campo da política, a defesa de Spinoza da liberdade de pensamento e da separação entre religião e Estado tornou-se fundamental para as democracias modernas. Sua argumentação de que o governo não deve impor crenças religiosas, mas apenas promover a justiça e a paz, ecoou através dos séculos e influenciou as constituições liberais ocidentais. Mas aqui está a pergunta pessoal que você precisa responder agora. Você tem coragem de aplicar esse método crítico à sua própria fé? Você consegue olhar para os textos sagrados que considera verdadeiros e perguntar: isso realmente aconteceu literalmente ou é metáfora? Isso contradiz a razão? Isso contradiz o que sabemos sobre como o universo funciona? A maioria das pessoas não consegue. É assustador demais. É como puxar o tapete sob seus próprios pés. Mas Spinoza diria que essa coragem intelectual é o preço da liberdade verdadeira. Para Spinoza, o caminho para a felicidade verdadeira e para a liberdade real passa necessariamente pelo conhecimento verdadeiro. Não qualquer conhecimento, mas o conhecimento correto, adequado, racional das coisas como elas realmente são. E aqui ele nos dá uma das ferramentas mais práticas e transformadoras da sua filosofia: os 3 níveis de conhecimento. 3 degraus que você pode subir para sair da prisão da superstição e alcançar a liberdade verdadeira. Preste muita atenção, porque quando você terminar esta sessão, vai conseguir identificar em qual nível você passa a maior parte do seu tempo. E essa tomada de consciência é o primeiro passo para subir. Este é o porão escuro onde a grande maioria da humanidade vive a maior parte do tempo. É o conhecimento que obtemos de ouvir dizer, sem verificar. É o que nossos pais nos contaram quando éramos crianças. É o que vimos na televisão. É o que lemos nas redes sociais. São os rumores, os preconceitos, as superstições, as crenças herdadas sem questionamento. Aqui, nossa mente é como um espelho quebrado. Reflete fragmentos desordenados da realidade de forma confusa e distorcida. Vemos os efeitos, mas ignoramos completamente as causas. Vemos apenas as sombras na parede da caverna, não a luz real. Exemplos concretos deste nível. Um amigo sofre um acidente e você pensa: que azar, que má sorte, ignorando todas as causas reais. Você vai bem numa prova e acredita que foi por causa do seu amuleto da sorte, ignorando o seu preparo, a dificuldade da prova, probabilidade. Você ouve que as pessoas de certo país são de um jeito e aceita sem questionar, preconceito baseado em generalização. Você vê alguém se recuperar de doença e diz: foi um milagre, ignorando o sistema imunológico, o tratamento médico, os processos biológicos. Neste nível, nossas ideias são inadequadas, não porque sejam totalmente falsas, mas porque são parciais, incompletas, superficiais. São como fotos borradas de uma realidade que não compreendemos. E dessas ideias inadequadas nascem todas as paixões que nos fazem sofrer: o medo irracional, o ódio injustificado, a inveja destrutiva, a falsa esperança em milagres, a superstição paralisante.
Quando você pensa na morte neste nível, o que vê? Vê as imagens que a cultura te deu, que te enfiaram goela abaixo desde criança. Esqueletos com foice, túneis de luz, fantasmas, infernos de fogo, paraísos com nuvens. Você reage emocionalmente a essas imagens, não à realidade da morte. Seu medo da morte é um produto desse primeiro nível, uma ideia de segunda mão, confusa, aterrorizante, que você nunca parou para analisar racionalmente. Você tem medo não da morte real, mas da sua imaginação da morte. Viver neste nível é ser uma marionete. Seus fios são movidos pelas opiniões dos outros, por medos irracionais, por esperanças vazias vendidas por religiões e propagandas. Você é passivo, reativo, sofre constantemente, mas não sabe por quê. Você é um escravo inconsciente. E aqui está a pergunta brutal que você precisa responder agora. Quanto tempo você passa neste nível? Seja honesto. Quantas das suas crenças mais fundamentais são apenas coisas que te disseram e você aceitou sem questionar? Este é o grande salto para a liberdade. A razão é a capacidade de ir além das aparências superficiais e buscar as causas reais das coisas. É o pensamento lógico, científico, crítico. É quando você deixa de acreditar em má sorte e começa a entender as leis da probabilidade. É quando você deixa de odiar alguém cegamente e começa a analisar as causas sociais, psicológicas, biológicas e ambientais que levaram essa pessoa a agir como agiu. Neste nível, você busca padrões, leis comuns, conexões de causa e efeito. Sua mente não é mais um espelho quebrado, mas uma lente que começa a focar. Você começa a formar ideias adequadas, ideias que correspondem à realidade, que captam as conexões causais verdadeiras. Você entende que o mundo não é caótico nem mágico, mas regido por leis naturais que podem ser compreendidas. E quando você compreende essas leis, você pode trabalhar com elas, não contra elas. Você se torna mais eficaz, mais poderoso. Quando pensa na morte neste nível, a coisa muda radicalmente. Você não vê mais um monstro com uma foice, vê um processo biológico natural, entende a entropia, entende o ciclo da matéria e da energia, compreende que seu corpo é um sistema complexo, que, como todos os sistemas, tem um ponto de falha eventual. O mistério aterrorizante se torna um fato natural, tão normal quanto a gravidade, tão previsível quanto o nascer do sol, tão necessário quanto a mudança das estações. Viver neste nível já é uma forma imensa de libertação. Você deixa de ser uma vítima passiva das suas emoções. Quando sente medo, você não se deixa arrastar cegamente por ele. Você para, respira e pergunta: qual é a causa real desse medo? É uma ameaça real ou imaginária? Quais são as probabilidades reais de isso acontecer? O que posso fazer praticamente para lidar com isso? Ao analisar racionalmente, a emoção perde seu poder sobre você. A razão doma a paixão. Você se torna o mestre, não o escravo. Este é o nível do cientista, do engenheiro, do filósofo, do pensador crítico. É um lugar muito mais estável, claro e poderoso para viver. A maioria das pessoas nunca chega aqui, e das que chegam, poucas permanecem aqui consistentemente. Mas Spinoza diz que há ainda um degrau acima, um nível superior que pouquíssimos alcançam, mas que é o verdadeiro ápice da experiência humana. Este é o topo da montanha, o sótão iluminado, a visão do todo. Spinoza o chama de ciência intuitiva, ou conhecimento do terceiro gênero. E antes que você pense que é algo místico ou mágico, deixe claro, não é uma intuição mística. É a culminação, a coroação da razão. É o que acontece quando, depois de entender as partes através da razão, nível 2, de repente, num flash de compreensão total, você vê o todo. É o Eureka de Arquimedes. É o momento em que um grande cientista não só entende uma fórmula, mas vê a beleza profunda e a simplicidade radical de uma lei universal. É quando Newton viu que a mesma força que faz a maçã cair faz os planetas orbitarem. É quando Einstein percebeu que massa e energia são a mesma coisa. É quando você deixa de ver as coisas como objetos separados, isolados, desconectados, e as percebe como modificações de uma única substância infinita, como ondas diferentes num mesmo oceano. Neste nível, você não só sabe que tudo está conectado intelectualmente, você sente, você experimenta,
você vê diretamente a essência unificada das coisas. Você olha para uma árvore e não vê apenas um objeto botânico classificável. Você intui a força vital universal se expressando naquela forma particular. Você vê a substância divina manifestada como árvore. Você olha para si mesmo no espelho e não vê um indivíduo isolado, separado, sozinho no universo. Você vê o universo inteiro tomando consciência de si mesmo naquele ponto específico do espaço-tempo que é você. Quando você pensa na morte neste nível, o próprio conceito de medo se torna irrelevante. É como se uma gota d'água numa nuvem se preocupasse em cair e se unir ao oceano. Do ponto de vista limitado da gota, é um fim. Do ponto de vista da água, a substância real é apenas uma transformação, um retorno para casa, uma mudança de forma. Neste nível, você se identifica com a água, não com a gota. Você se identifica com a substância eterna, não com a forma temporária. E essa identificação dissolve completamente o medo. Essa é a verdadeira imortalidade da qual Spinoza falou. É a parte eterna da mente. Ao alcançar esse conhecimento intuitivo, sua mente se une às verdades eternas do universo. E essa união é a fonte da maior alegria possível para um ser humano. Uma alegria serena, constante, que não depende de nada externo, que nada pode tirar de você. É o que Spinoza chama de amor intelectual de Deus, amor Dei intellectualis, um amor que não pede nada em troca, que não tem objeto separado, que é pura compreensão e aceitação extasiada da realidade tal como ela é. Este é o objetivo final, o antídoto definitivo contra o medo da morte e contra a necessidade desesperada de acreditar em milagres. Porque quando você experimenta, mesmo que por um instante fugaz, essa conexão profunda com o todo, a aniquilação do seu pequeno ego deixa de parecer uma tragédia cósmica e se torna uma trivialidade. Você percebe que nunca esteve realmente separado, que a separação era a ilusão, que você sempre foi, é e sempre será parte do todo eterno. Agora me diga, você está sentindo isso? Esse misto de terror e libertação, esse chão se movendo sob seus pés? Bom, porque agora vamos ao mais prático de tudo, como usar isso na sua vida real. A ética de Spinoza não é uma lista de mandamentos, não é faça isso, não faça aquilo. É algo muito mais profundo e radical. É uma bússola para aumentar seu poder de existir. Para Spinoza, a vida boa consiste em compreender sua natureza e agir de acordo com a razão. As virtudes não são coisas que você faz para agradar Deus ou para ganhar pontos para o céu. As virtudes são expressões do seu poder de agir e compreender. São o que te torna mais forte, mais capaz, mais vivo. Os vícios, por outro lado, não são pecados que te mandam para o inferno. São formas de passividade e ignorância que diminuem seu poder, que te enfraquecem, que te tornam escravo das circunstâncias. E aqui, a conexão com os milagres fica cristalina. Esperar por milagres é uma forma de vício. É renunciar ao seu poder de agir. É permanecer na passividade, de braços cruzados, esperando que forças externas sobrenaturais resolvam seus problemas. A pessoa virtuosa, ao contrário, assume responsabilidade por sua vida. Ela trabalha para compreender as causas das coisas e agir eficazmente dentro das leis naturais. Ela não reza pedindo milagres. Ela estuda medicina. Ela não espera que Deus mude o clima. Ela desenvolve agricultura científica. Ela não fica paralisada pedindo sinais divinos. Ela usa a razão para decidir. Spinoza também via a crença em milagres como fonte de conflito moral e social. Pense nisso. Quando as pessoas acreditam que Deus favorece alguns com milagres, o que acontece? Surgem inveja, ressentimento, divisão, ódio. Por que Deus curou aquela pessoa, mas não minha mãe? Por que concedeu vitória àquele povo, mas não ao meu? Por que abençoou aquela família com prosperidade, mas não a minha? Será que sou menos amado por Deus? Será que fiz algo errado? Essas questões geram amargor, culpa, raiva, divisão, destroem comunidades, criam hierarquias absurdas entre os abençoados e os amaldiçoados. Mas reconhecer que não há milagres, que todos estamos sujeitos às mesmas leis naturais, sem exceção, promove igualdade e solidariedade. Ninguém é especialmente favorecido ou punido por Deus.
Nosso destino depende das nossas ações dentro do sistema causal da natureza e da nossa cooperação mútua. Isso coloca a responsabilidade onde ela deve estar, em nós mesmos, na nossa comunidade, na nossa ação coletiva racional, não num Deus caprichoso que decide quem merece milagres. Pense na sua própria vida agora. Quantas vezes você ficou paralisado esperando que Deus resolvesse algo que você poderia resolver com ação racional? Quantas vezes você atribuiu à vontade de Deus algo que era simplesmente consequência de causas naturais que você poderia ter influenciado? Quantas vezes você usou a crença em milagres como desculpa para não agir, como escape para não assumir responsabilidade? Spinoza está te dizendo: pare com isso. Assuma o controle que você realmente tem. Pare de esperar por intervenções sobrenaturais e comece a trabalhar com as leis naturais. Isso não é frieza, não é falta de espiritualidade. É a verdadeira maturidade espiritual. Reconhecer a realidade como ela é e agir de acordo. Naturalmente, a tese radical de Spinoza sobre os milagres enfrentou, e ainda enfrenta, objeções ferozes. Vamos às principais. Objeção 1. Spinoza confunde regularidade com impossibilidade de exceções. O filósofo cristão William Lane Craig argumenta que mesmo que a natureza geralmente siga leis regulares, isso não significa que um Deus onipotente não possa ocasionalmente suspendê-las. A regularidade é o padrão, mas milagres seriam exceções legítimas que demonstram o poder divino. Objeção 2. O Deus de Spinoza é impessoal demais. Craig e outros teólogos questionam a identidade entre Deus e natureza. Para eles, Deus é um ser pessoal transcendente, não imanente. Um Deus assim poderia criar o universo com certas leis, mas também intervir quando desejasse. Os milagres seriam expressões da vontade livre de Deus. Objeção 3. Isso elimina o relacionamento pessoal com Deus. Se Deus não é um ser com vontade e sentimentos, se não há possibilidade de oração ser atendida, se não há milagres para confortar os aflitos, então o que resta da fé religiosa? Para milhões de crentes, a possibilidade de relacionamento pessoal com Deus é absolutamente central. A filosofia de Spinoza parece transformar Deus em uma abstração fria e impessoal. Objeção 4. E quanto aos milhões de relatos de milagres, pessoas ao longo da história afirmaram ter testemunhado ou experimentado milagres, curas inexplicáveis, aparições, eventos extraordinários. Como explicar todos esses relatos? Será que milhões de pessoas ao longo de milhares de anos estavam todas erradas, mentindo ou alucinando? Spinoza estava ciente dessas objeções e tinha respostas cortantes. A própria ideia de Deus, ocasionalmente suspendendo suas leis, já revela a imperfeição. Um Deus verdadeiramente onipotente, onisciente e perfeito, criaria um universo que funciona perfeitamente desde o início, sem necessidade de ajustes. As leis desse universo seriam a expressão perfeita da natureza divina. Milagres não são demonstração de poder, são demonstração de planejamento falho. Além disso, Spinoza substituiria a relação baseada no medo e na negociação por uma baseada no amor intelectual. Compreender nossa unidade com Deus, natureza, traz uma alegria mais profunda e estável do que qualquer esperança de milagre. Quanto à frieza e impessoalidade, Spinoza diria que o problema não está na filosofia, mas na expectativa infantil de um Deus Pai que nos mima com favores sobrenaturais. A verdadeira maturidade espiritual é reconhecer que somos expressões de Deus, não crianças pedindo presentes a um Pai celestial. Quanto aos relatos de milagres, Spinoza insistiria que o testemunho humano não é confiável quando se trata de eventos extraordinários. As pessoas veem o que querem ver, especialmente em situações emocionais carregadas. A memória é falível. Relatos de segunda ou terceira mão são ainda menos confiáveis. Além disso, a ciência moderna provou que incontáveis milagres do passado tinham explicações naturais. Doenças atribuídas à possessão demoníaca são distúrbios neurológicos. Fenômenos celestes interpretados como sinais divinos são eclipses e cometas. O que nossos ancestrais chamavam de milagres, nós chamamos de natureza. Não há razão para acreditar que os milagres, ainda sem explicação, sejam fundamentalmente diferentes.
A filosofia de Spinoza é rigorosamente determinista. Ele afirma que tudo o que acontece, acontece necessariamente. Não há livre-arbítrio no sentido tradicional, nem em Deus, nem nos seres humanos. Isso escandaliza muitas pessoas que veem o livre-arbítrio como essencial à dignidade humana e à responsabilidade moral. Mas Spinoza tem uma compreensão sofisticada da liberdade. Para ele, liberdade não é ausência de determinação, é autodeterminação. Uma coisa é livre quando age segundo sua própria natureza, não quando é forçada por algo externo. Deus é perfeitamente livre porque age apenas segundo sua própria natureza necessária. Nós somos livres na medida em que compreendemos as causas que nos movem e agimos racionalmente. A liberdade verdadeira não está em agir de forma impulsiva, mas sim na compreensão das causas que nos movem. Esse determinismo tem implicações diretas para os milagres. Se tudo é determinado pela cadeia necessária de causas e efeitos, então não há espaço para intervenções miraculosas que rompam essa cadeia. Cada evento, por mais extraordinário que pareça, é o resultado necessário de causas anteriores. O determinismo de Spinoza também implica que as leis da natureza não são regras arbitrárias impostas por Deus. São expressões necessárias da estrutura causal do universo. Violar essas leis seria violar a própria estrutura da realidade, uma impossibilidade lógica, como fazer um círculo quadrado. A negação dos milagres por Spinoza tem consequências práticas imediatas e poderosas para sua vida. Primeira consequência, remove o medo supersticioso. Se não há intervenções divinas arbitrárias, então você não precisa viver com medo de castigos sobrenaturais. Não precisa tentar apaziguar um Deus caprichoso com rituais e sacrifícios. Você pode viver guiado pela razão, não pelo medo. Segunda consequência, encoraja a investigação científica. Se todos os eventos têm causas naturais, então vale a pena investigá-las. O progresso científico depende da confiança de que a natureza é regular e compreensível. Cada milagre explicado é uma vitória da razão sobre a superstição. Terceira consequência, promove a tolerância religiosa. Se os milagres não provam nada sobre a verdade de uma religião, então as disputas sobre quem tem os melhores milagres perdem sentido. O que importa não são os fenômenos sobrenaturais alegados, mas os ensinamentos morais e a prática da justiça. Quarta consequência, promove a igualdade. Se Deus não intervém para favorecer alguns e punir outros, então todos estão sujeitos às mesmas leis naturais. Não há povo escolhido, não há predestinados, não há agraciados por milagres. Essa ideia era radical para uma época dominada por hierarquias religiosas rígidas e continua radical hoje. Quinta consequência, transfere responsabilidade para onde ela pertence. Você não pode mais culpar Deus pelos seus problemas, nem esperar que Ele os resolva milagrosamente. A responsabilidade é sua. Isso é aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. As ideias de Spinoza sobre os milagres continuam explosivamente relevantes no século XXI. Vivemos em uma época de avanços científicos extraordinários, mas também de persistente superstição em embalagem moderna. Na medicina, pessoas ainda recusam tratamentos médicos eficazes esperando por cura miraculosa. Outras atribuem recuperações naturais a intervenções divinas, desencorajando a medicina baseada em evidências. A perspectiva de Spinoza nos lembraria que, se há cura, ela opera através de processos naturais. Na política, a crença em milagres ainda é usada para manipular massas. Líderes religiosos prometem bênçãos divinas para seus seguidores e castigos para seus oponentes. Essa instrumentalização da crença é exatamente o que Spinoza denunciou há 4 séculos. Na educação, a tensão entre ciência e religião frequentemente gira em torno de milagres. O ensino da evolução é rejeitado por aqueles que acreditam na criação miraculosa. A abordagem de Spinoza sugere que não há contradição real entre religião bem compreendida e ciência. Na vida pessoal, quantas pessoas você conhece que ficaram paralisadas, esperando sinais divinos em vez de agir? Isso não é fé, é paralisia disfarçada de espiritualidade. As ideias de Spinoza foram consideradas tão perigosas
que ele foi excomungado pela comunidade judaica de Amsterdã em 1656. O Hering, decreto de exclusão, o bania de toda participação na vida comunitária judaica com palavras aterrorizantes. Durante sua vida, Spinoza foi amplamente rejeitado e suas obras foram censuradas. Mas as ideias sobreviveram e se espalharam como fogo. Nos séculos seguintes, influenciaram profundamente o iluminismo, o romantismo alemão e até mesmo pensadores modernos como Einstein, que se declarou admirador da concepção espinosista de Deus. A visão de Spinoza de um universo regido por leis necessárias, sem intervenções sobrenaturais, tornou-se a base da ciência moderna. No campo da teologia, a crítica de Spinoza aos milagres abriu caminho para interpretações mais sofisticadas dos textos religiosos. Hoje, muitos teólogos aceitam que os relatos bíblicos de milagres não devem ser tomados literalmente. No campo da política, a defesa de Spinoza da liberdade de pensamento e da separação entre religião e Estado tornou-se fundamental para as democracias modernas. A tese de Spinoza de que os milagres não existem não é um ataque à religião, é uma tentativa de purificá-la da superstição. Spinoza não negava a existência de Deus, mas redefinia radicalmente o que significa ser divino. Um Deus que é a própria substância da realidade, cuja natureza se expressa nas leis eternas do universo, é mais grandioso do que um Deus que precisa constantemente intervir para corrigir suas criações. Reconhecer que não há milagres não diminui o mistério e a maravilha da existência. Pelo contrário, compreender a ordem necessária e racional do universo pode inspirar um amor intelectual de Deus mais profundo do que qualquer esperança de intervenção sobrenatural. Cada lei natural descoberta pela ciência revela um aspecto da natureza divina. Cada causa compreendida aproxima-nos da compreensão de Deus. A ciência não é inimiga da espiritualidade, é seu veículo mais poderoso. A filosofia de Spinoza nos convida a amadurecer espiritualmente. Em vez de buscar um Deus Pai que resolve nossos problemas com magia, somos chamados a reconhecer nossa unidade com o divino e assumir responsabilidade por nossa vida. Em vez de esperar passivamente por milagres, somos convidados a trabalhar ativamente dentro das leis naturais para criar um mundo melhor. Somos co-criadores, não mendigos cósmicos. E agora, como você vive sabendo que não há milagres? Aqui está o protocolo prático de Spinoza que você pode aplicar imediatamente. Passo 1. Observe seus medos sem julgá-los. Quando sentir medo da morte, do fracasso, da rejeição, não fuja dele. Observe-o como um cientista observa um fenômeno. Estou sentindo medo agora. Interessante. Passo 2. Busque a causa racional de cada ansiedade e pergunte: qual é a causa real desse medo? É uma ameaça real ou imaginária? Quais são as probabilidades reais? O que posso fazer praticamente? Passo 3. Pergunte-se em cada decisão: essa ação aumenta meu poder de viver ou me enfraquece? Isso me torna mais ativo ou mais passivo? Isso expressa minha natureza racional ou minhas paixões cegas? Passo 4. Substitua orações por ação. Em vez de rezar pedindo milagres, pergunte: o que está ao meu alcance fazer dentro das leis naturais? Depois haja. Passo 5. Pratique o amor intelectual. Reserve momentos para contemplar a ordem do universo. Olhe para o céu estrelado e compreenda que as mesmas leis que movem as galáxias movem seu corpo. Você é parte do todo infinito. Use essa bússola em cada decisão, desde o que comer até como responder às pessoas. Esse é o caminho da liberdade verdadeira. No final, a questão dos milagres é uma questão sobre como você entende a realidade. Você pode vê-la como caótica, imprevisível, sujeita a intervenções arbitrárias de um Deus caprichoso. Essa visão te mantém numa gangorra emocional entre medo e esperança falsa. Ou você pode vê-la como racional, ordenada, expressão de uma necessidade divina. Essa visão oferece algo precioso: a confiança de que o universo faz sentido, que é compreensível, que sua razão é seu guia confiável. Os milagres não existem, diz Spinoza, mas isso não é motivo de desespero. É motivo de celebração. Significa que vivemos em um universo coerente e inteligível.
Significa que a razão é nosso guia confiável. Significa que somos participantes ativos no processo cósmico, não espectadores passivos esperando por salvação externa. E significa, finalmente, que cada um de nós é uma expressão única e necessária da realidade divina, parte inseparável do todo infinito que chamamos de Deus ou natureza. Você não precisa de milagres. Você é o milagre. Consciência emergindo da substância infinita, o universo despertando para si mesmo. Agora me diga nos comentários, essa verdade te liberta ou te apavora? Você tem coragem de viver sem a muleta dos milagres? Deixe sua resposta abaixo. E se este vídeo mudou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. A jornada de Spinoza continua em você.